Salve meus amigos, estamos começando mais um vídeo do canal aqui e hoje a gente vai falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, né? Que é esse ex-policial youtuber que está sofrendo aí vários tipos de acusação e algumas questões mais efetivas, na verdade, que a gente vai tratar aqui no canal hoje, aqui no vídeo do canal, e também vamos tentar analisar esses detalhes a partir de um contato com os livros aqui, com algumas teses aqui, algumas histórias que podem ajudar a gente a perceber alguns detalhes que não são tão evidentes nessa situação, tá? Então, rapidamente, para fazer uma ponderação inicial aqui, um retratinho inicial da questão, tá? O Gabriel Monteiro é um vereador do Rio de Janeiro que está sem partido, né? Ele é bolsonarista. Inclusive ele está aí negociando para poder entrar no partido do Bolsonaro, que é o PL, né? E está sofrendo essas acusações aí, né? Ele tem 6 milhões de seguidores no YouTube, né? E contabilizando todas as redes sociais, parece que tem 20 milhões de seguidores, né? Uma coisa impressionante. E vale a pena falar um pouco disso aqui também, né? Com relação especificamente a essas acusações que ele está sofrendo, eu acho interessante de pontuar apenas que não é o caso a gente tocar nesse assunto aqui, porque como são acusações, né, quer dizer, o processo certamente está em andamento ainda, então a gente evita fazer isso, porque eu sou contra esse tipo de coisa, né, você divulgar informações de algo que ainda está sendo investigado, porque a tendência das pessoas é meio que vilanizar as pessoas antes do julgamento, né? Isso aconteceu recentemente com o Lula, com a Dilma, por exemplo, né? E enfim, e é muito comum, né, porque, né, a mídia de massa vai batendo, martelando aquelas palavras, né, acusado disso, acusado daquilo, as pessoas tendem a considerar a pessoa culpada antes do julgamento. Então eu prefiro evitar esse tipo de coisa, deixa aí a justiça avaliar essas acusações e eventualmente a gente pode comentá-las no futuro, quando já tiver alguma situação efetiva nesse sentido, tá? Então, na verdade, eu acho mais importante a gente pegar esse caso do Gabriel Monteiro para analisar três detalhes que são bem interessantes, bem importantes sobre o mundo atual e que a gente pode fazer uma avaliação aqui, tá? Então anotei aqui até na ordem de importância, né, que eu acho, o problema da edição das gravações, tá? É uma questão muito importante, muito interessante do mundo contemporâneo, e porque uma das situações, porque na verdade houve uma reportagem no Fantástico da Rede Globo contando o caso, né, contando parte do caso, evidentemente, e uma das questões que foi levantada ali foi um vídeo que teria vazado do Gabriel Monteiro ensinando uma menina a falar algumas coisas para ele, como se ela estivesse agradecendo a ele alguma coisa, né? Quer dizer, ele estava ali ensinando ela a dizer o que ela deveria dizer, para dar uma impressão de espontaneidade, né? Então soou bem mentiroso, tudo ali bem armado, e isso faz parte dessa discussão das edições aqui que a gente vai fazer rapidamente, tá? O segundo ponto tem a ver com uma discussão sobre o perfil de segurança pública que a gente está vivendo nas últimas décadas no Rio de Janeiro, no Brasil especialmente, né? E que se reflete de certa forma nesse caso do Gabriel Monteiro, do canal dele do YouTube também, tá? E por último, vale a pena a gente dar uma ponderada rápida sobre a questão do cinismo, que a gente já falou aqui no canal em outro vídeo, mas vale a pena tocar de novo nesse assunto, tá? Então, assim, inicialmente essa questão da edição das gravações é uma questão curiosa, porque, né, se vocês avaliarem aí, né, eu vou deixar o link para vocês aqui de um dos vídeos que tem a reportagem do Fantástico. E assim, a questão ali parece bem evidente, né? O Gabriel Monteiro, ele sugere para a menina, fala, ou até mesmo sugere, é uma palavra até branda, porque o que ele faz é coagir a menina mesmo a falar, fala isso, porque ela está ganhando alguma coisa ali, está ganhando um lanche, então ela se sente ali forçada a falar isso, né? Então agradece assim, assado, fala isso e tal, e ela vai e repete o que ele está pedindo, né? Então isso assim, se ao olhar, a um primeiro olhar que a gente lança sobre a questão, evidentemente que é um absurdo, né? Ele orienta a menina a mentir, né? Falar uma coisa que ela não falaria naturalmente e, enfim, e vende isso como se fosse uma atitude espontânea dela. Isso é realmente
é um absurdo, né? E cria uma imagem falsa, né? Uma farsa ali, uma imagem de falso herói, né? E normalmente, né, especialmente quando se trata de esfera pública, o herói é sempre uma farsa, né? Porque não se trata de, a questão não se resolve com heroísmo, né? Inclusive uma das entrevistadas da matéria do Fantástico que eu vi aqui no YouTube, né, que eu vou passar para vocês, ela diz exatamente isso, né? Quer dizer, especialmente nessa área de segurança pública, quer dizer, não tem que ter herói, né? O Capitão Nascimento, que foi o personagem do Tropa de Elite, né? Foi mais um exemplo disso, quer dizer, enfim, algo que não funciona, não faz sentido, né? E a gente vai ver por que não faz sentido aqui na segunda ponderação que a gente vai fazer. Mas ainda na questão da edição, apesar de ser realmente um absurdo, né, essa atitude dele de coagir a menina a falar aquilo que ele quer, a gente também tem que levar é interessante levar em conta, né, o fato de que no final das contas, praticamente tudo que vocês veem na mídia de massa, historicamente falando, especialmente na televisão, né, porque o rádio realmente é um pouco mais ali, né, no ao vivo, o cara tá falando e tal, enfim. Mas na TV, no cinema e mesmo no jornal impresso, o que acontece é o produto o que você está vendo é o produto de uma edição, né? O que você está vendo é assim, vamos lá, vamos pensar, por exemplo, na televisão, né? Eu sou jornalista formado, né? E assisti muita aula disso, e é isso aí, você recebe um material bruto de 20 minutos de imagens e você transforma esse material de 20 minutos numa reportagem de 1 minuto. Quer dizer, você cortou um monte de coisa, eliminou um monte de coisa, orientou um certo profissional de edição a colocar uma imagem na frente da outra. Quer dizer, por que você fez essa escolha? Né? Uma escolha sua, ideológica, da mesma maneira que o Gabriel Monteiro fez com a menina, né? Do ponto de vista estrito senso da técnica utilizada, é exatamente a mesma, né? Aí evidentemente que cabe ao espectador, cabe ao, enfim, a pessoa que está ali, né, avaliando aquelas imagens, julgar se aquilo é mentira, se é verdade, né? Comparar com outras fontes para poder chegar a uma perspectiva melhor sobre o assunto, né? Mas o fato é que se configura como uma edição, né? É um processo de edição. Então, isso é interessante porque isso é uma espécie de introdução ao tema do cinismo que a gente vai voltar no final aqui do vídeo, tá? Então, agora, uma segunda questão está ligada ao perfil de segurança pública, e acho que essa é uma questão até mais importante, não é nem mais importante, mas é mais ampla, né? Demanda uma quantidade mais extensa aqui de detalhes, né? E eu tenho, por acaso, né, eu tô lendo aqui o livro do Ciro Gomes, como eu já comentei com vocês aqui num vídeo do canal no início do ano, né? Tá aqui o livro do Ciro, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, tá? É o Dever da Esperança, né? E assim, exatamente hoje, quando eu estava pensando aqui em preparar o vídeo, né, como é que eu ia fazer aqui a sequência do vídeo, eu cheguei na página 185 do livro do Ciro, no qual ele fala sobre a reforma da segurança pública, tá? E ele fala aqui, né, ele pondera que é um problema difícil, né, um problema da violência, enfim, né, que não se resolve de maneira fácil, não é simples de resolver, né? E ao mesmo tempo ele vai apontando alguns detalhes, né, alguns números interessantes que são importantes aqui para a gente entender o problema, né? O número de assassinatos no Brasil, que é muito grande, né, que passa de 60 mil por ano, né, um absurdo. Que mais, né? O Brasil já tem hoje isso aqui, página 186, tá? O Brasil já tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 812 mil detentos, tá? E ele vai falando que isso aumentou bastante nos governos do PSDB e do PT, e continua falando de outros dados aqui. Tem um parágrafo que eu queria ler para vocês aqui especificamente, não deu tempo aqui, então eu queria ler para vocês esse parágrafo que eu acho muito importante, tá? Ele resume bem a questão.
Está na página 187, tá? Então, abre aspas, Ciro Gomes falando: o atual colapso de segurança pública é sem precedente no país e desafia nosso conhecimento do tema. É evidente que o modelo tradicional de repressão não está funcionando. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é esse modelo tradicional de repressão, tá? Então volta para o Ciro. Não serão slogans, frases feitas e personagens que a resolverão, né? Muito menos a liberação da posse e porte de armas ou o aumento de seu poder de fogo pelo governo federal. Esse tipo de ação vai contra toda experiência internacional na diminuição da violência e é difícil acreditar que tenha qualquer motivação que não escusa e perversa. Fecha aspas, acabou a citação do Ciro. E aí ele vai falando de uma série de medidas que ele acha que deveriam ser tomadas, e isso vai até a página 188, tá? E ele termina falando sobre a questão da economia, né, que é de fato o tema mais importante, porque no final das contas a ausência de oportunidade é que vai gerando uma quantidade grande de jovens no crime, né, enfim, e isso tem que ser resolvido, tá? Agora, qual é a questão, né? Que tipo de modelo, o que é esse modelo tradicional de repressão que não funciona, né? É basicamente o mesmo modelo que está refletido no personagem criado pelo Gabriel Monteiro, né? Que é o policial herói que vai combater o crime e que vai resolver, né? Existem falas dele ali nas quais ele sugere estar confrontando o sistema, né? E isso é uma questão muito curiosa, porque por um lado assim, é risível, essa frase é risível, né? Porque combater o sistema, né? Como diria lá o Capitão Nascimento, o sistema é, né? Vocês sabem qual é a frase do Capitão Nascimento. E assim, nenhum ser humano tem condição de combater o sistema. Isso é uma ingenuidade acreditar nisso, né? Agora, ao mesmo tempo, existe um outro detalhe interessante que tem a ver, inclusive, com o cinismo, né? com essa estética do cinismo que a gente está vivendo, e que eu cito de novo aqui, já adianto aqui o Sloterdijk, né? Que eu já falei desse livro, que é muito interessante, que é o Crítica da Razão Cínica, né? Por que eu estou citando o cinismo? Porque é o seguinte, ainda que seja patético, né? dizer eu estou lutando contra o sistema, né? Especialmente, né, se você é policial, especialmente se você está nesse registro desse modelo de repressão falido, que a gente vai aqui ainda desenhar o que é. Mas assim, apesar de ser absurdo isso, por outro lado isso denota uma certa tendência que a gente tem visto nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas especialmente, que é a de pessoas que se enquadram no sistema a partir de uma retórica contra o sistema. Isso é o cinismo. Isso é uma faceta do cinismo, né? Dizer sou contra o sistema. E isso é muito comum no discurso bolsonarista de maneira geral, né? É dizer sou contra o sistema, porque o sistema é isso, o sistema é aquilo, não sei o que, e eles geralmente tendem a considerar sistema, né, a esquerda, o que é patético, né? Patético, assim, risível. A direita liberal tradicional certamente deve escutar isso e rir, assim, né? Essa gente é um joguete, né? Porque o sistema não é a esquerda, nunca foi nem nunca vai ser, né? Por uma própria definição ali, né? Mas enfim, mas isso é interessante, então eu acho bacana ponderar isso aí, deixar essa fagulha aqui de reflexão, de que a gente está vivendo uma época curiosa aqui, de que tem muita gente aí dizendo que combate o sistema, e no final das contas está enquadrado. O cara tem 20 milhões de seguidores no YouTube, né, ganha uma grana preta e é contra o sistema, entendeu? Se ele fosse um riponga que morasse num trailer, né, no mato, dentro da floresta, a gente pode até considerar que ele está indo contra o sistema. Agora, né, ganhando $30 mil por mês, com 20 milhões de seguidores no YouTube, quer dizer, utilizando uma plataforma que está todo mundo usando agora, né, e é contra o sistema. Enfim, agora voltando à questão do projeto de segurança falido, né, desse projeto de repressão falido. Esse projeto de repressão falido, ele se configura, né, a partir de uma série de detalhes, né, mas ele se resume a isso, quer dizer, repressão direta, ou seja, mandar a polícia
subir o morro para matar traficante, para trocar tiro com bandido e matar e tal. Morre inocente. O Bolsonaro já disse, né, deu entrevista uma vez dizendo, nossa, morrer inocente, toda guerra morre inocente, né? É a perspectiva idiota do Bolsonaro e a perspectiva ultrapassada e fracassada desse projeto de segurança. Por quê? O Ciro dá alguns dados aqui interessantes de que a população carcerária do Brasil, antes do governo Fernando Henrique, era de 200 e tantos mil presos, e hoje já tem mais de 800 mil. Quer dizer, com essa política de repressão, de subir policial, sobe no morro, mata o traficante, o cidadão de classe média, né, ingenuamente comemora isso aí, matou o traficante, no dia seguinte tem outro, entendeu? E aí vai, mata o outro, no dia seguinte tem outro, tal, às vezes no mesmo dia, né? E o problema não se resolve, né? Não se resolve nunca, né? Por quê? Porque isso não funciona, simples assim, entendeu? E esse tipo de lógica de segurança pública é vendido como algo útil, né, por vários personagens da mídia de massa, tão personagens quanto o Gabriel Monteiro, né? Wagner Montes, você deve lembrar dele, né? O Datena, né? E vários outros aí que tem com esse mesmo estilinho de dizer, não, é isso aí, vamos lá, minha poliçada e tal, pra cima dos bandidos, não sei o que lá, tem que matar mesmo, e etc, Aí o cara vai lá, mata e aparece na notícia e tudo mais, né, como o herói, né? A estética do herói, que a gente já discutiu também num vídeo aqui do canal, né? Enfim, e não funciona, porque a quantidade de bandidos só aumenta, né? A quantidade de pessoas encarceradas também só aumenta e a violência também só aumenta. Quando diminui, é aquela diminuiçãozinha mínima ali que você vê que, né, não resolveu de fato o problema, né? Por quê? Porque, olha só se resolve a questão da violência, ou pelo menos se minimiza isso, com um projeto de segurança que leva em consideração a educação como um aporte fundamental para isso, porque ela gera não só civilidade nas pessoas, mas também diminuição de focos, né, de contato das crianças com o crime, porque, por exemplo, o projeto dos CIEPs do Brizola era assim, né? As crianças ficavam na escola o dia inteiro com uma série de benefícios ali, numa época em que as mulheres estavam indo para o mercado de trabalho, não podiam ficar com as crianças, então, quer dizer, tudo isso acarretava uma diminuição do contato das crianças com o crime, né? E ao mesmo tempo você cria também, e é interessante além da educação, né, você criar também mecanismos estatais, governamentais, etc., de projetos econômicos para a sociedade, para ampliar o emprego, para ampliar a renda das pessoas e tal, porque isso também diminui a criminalidade. Basta olhar para os países do mundo aí para ver que é assim que funciona, né? Então nós vivemos um projeto de segurança falido, né, que tem sido martelado diariamente aí por essas figuras tipo Datena, tipo, né, enfim, Wagner Montes e personagens do tipo, né? E o Gabriel Monteiro é apenas mais um, né, que diz que está combatendo o sistema, que está matando bandido, mas a sociedade continua piorando, continua, né? Você vê que temos aí matérias recentes mostrando que os armamentos que o Bolsonaro está liberando estão indo cada vez mais para a mão dos bandidos, porque não tem mais controle, né? Ele está liberando geral, né? Então, enfim, tudo isso contribui para aumentar a violência e tudo mais, tá? Então nós estamos vivendo uma época de um projeto de segurança pública ruim, falido e que continua se arrastando aí, gerando né, atraso para a sociedade, tá? E aí a gente chega no último tema, tá, do vídeo de hoje, que é o tema do cinismo, tá? Porque essa estrutura de montagem do vídeo do Gabriel Monteiro, que está aparecendo ali denunciada na reportagem do Fantástico, né, e enfim, nas imagens vazadas por alguém ali, essa estrutura é a própria estrutura do cinismo, se a gente considerar, né, se a gente parar para pensar nisso. Então cito de novo aqui o livro do Sloterdijk, né? Cito de novo o livro do Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica. Tem um outro livro muito interessante também, que é o livro do Jean Baudrillard, chamado Simulacros e Simulação, que também tem algumas questões que podem ajudar a pensar esse tema aqui, tá? Essa edição aqui, na verdade, é de uma editora de Portugal, tá? Relógio d'Água. Não sei se você encontra aqui no Brasil, mas, enfim, vale a pena procurar, tá? E esse livrinho aqui, que é um livro de psicanálise, do Ricardo Goldenberg, chamado No Círculo Cínico, tá?
e o subtítulo é Caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas? E na verdade essa ideia do círculo cínico tem tudo a ver, é uma ponderação dele aqui dentro do debate do Sloterdijk, tá? Então vale a pena citar isso aqui também. Então por quê? Porque essa estrutura do vídeo editado que acaba sendo denunciado como tal é exatamente a estrutura do cinismo, né? Que é o sujeito que entendeu que não existe verdade absoluta, não existe, né, projeto definitivo, etc. e tal, mas escamoteia isso, esconde isso a partir de uma estruturinha ali que é uma farsa de superfície que ele vai inventando para poder angariar ali alguma coisa, conquistar coisas, enfim, né? E é mais ou menos assim que funciona. Então, agora, isso tem um lado bom e um lado ruim. Essa é a grande questão, né, do nosso vídeo de hoje aqui. Porque o lado bom, o lado ruim disso, né, é que ele está criando de fato uma mentira, ele está usando uma criança para fazer isso. Isso é realmente deplorável e ele tem que responder por isso, né? Agora, isso tem um lado bom, tem um lado interessante, porque isso denuncia de fato a própria estrutura parcial, né, sem isenção, né, sem objetividade, etc. e tal, de toda e qualquer montagem do tipo que seja feita por aí, seja no YouTube, seja enfim, na mídia de massa, seja nos jornais. No final das contas é tudo assim, tudo funciona dessa maneira, né? Mesmo o vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, né, apesar de eu não fazer essas edições que muita gente aqui faz no YouTube, eu ainda não faço isso, talvez um dia eu chegue a fazer, enfim, né? Mas eu criei uma sequência, eu estabeleci uma sequência que não deixa de ser uma certa edição, porque eu tô cortando outras coisas que eu poderia falar aqui para vocês, né? Então isso é inescapável, uma estrutura inescapável da montagem que gera as nossas narrativas aqui, as nossas sequências de ideias e tudo mais, né? Então esse é um lado positivo, né? O Ricardo Goldenberg, nesse livrinho aqui, ele fala, né, que de certa forma esse círculo cínico ele pode decair numa lógica da dialética do malandro e do otário, né? Que no final das contas é isso, né? Quando tem um malandro, sempre onde tem um malandro tem um otário, né? Que é isso, sempre onde tem um Gabriel Monteiro fazendo uma edição ali, tem alguém, e eu estou falando otário aqui, não é no sentido ofensivo, né? No sentido de alguém que está sendo enganado, né? Então tem sempre alguém acreditando que aquilo ali não, que isso não passou por edição nenhuma, isso é tudo, né, verdade, etc. e tal. E o interessante desse tipo de matéria, desse tipo de denúncia, enfim, coisa do tipo, é que ele demonstra, ele aponta, ele mostra que no final das contas é tudo isso, é tudo assim que funciona, é tudo editado, né? Então assim, porque estão querendo me enganar, mas olha só, no final, se você acredita de fato que existe algum tipo de posição que seja absolutamente completa, definitiva, que resolva todos os problemas, que é exatamente a estética do herói, você está sendo enganado. Sinto te informar, você está sendo enganado, porque não é assim que funciona, né? E a gente termina aqui o vídeo então com essas duas referências que a gente já falou aqui, né, em outros vídeos, que é o Borges, né, esse livro Ficções do Borges, tá, o meu tempo aqui, que tem o tema do traidor e do herói, que é um conto fantástico assim para poder contrapor essa visão do herói que é muito representada pela figura do Gabriel Monteiro, tá? Para ajudar a minimizar isso, a não ficar acreditando nesse tipo de coisa como uma boa proposta de sociedade para resolver o problema da segurança pública, porque não é para resolver nada, que dirá a segurança pública, que demanda toda uma complexidade, né? Então o conto do Borges aqui vale como referência, tá? E a gente retoma também o nosso querido Macunaíma, né, que é o herói sem nenhum caráter. E quando se fala em sem nenhum caráter, não estamos dizendo aqui que é um mau caráter, mas é que ele não tem nenhum caráter. E essa é a grande sacada, né? Porque quando você elimina essa lógica do caráter, você não tem nem vilão nem herói, você tem um ser humano, né, com seus problemas, as suas contradições, as suas questões, né? E cai essa fachada do herói que vai resolver tudo, etc. Então a gente começa a pensar de fato nos elementos mais complexos da questão e pode sugerir propostas, né, projetos mais amplos para resolver o problema, inclusive da violência, né, e da criminalidade, etc. e tal. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que os livros aqui, essa reflexão filosófica também ajude a entender um pouco melhor essa questão do Gabriel Monteiro. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, tá? E a gente vai se falando e a gente se vê no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!